Começando um pouco, você já comentou da sua faculdade. Eu quero que você conte pro pessoal, porque muita gente não sabe que você tem uma formação de peso em desenvolvimento de games. Pois é, gente. Então, mais ou menos aquilo. Eu tava ali no 3º ano do colegial e aí, o que eu vou fazer, né? Eu gosto de desenhar. E aí eu ficava desenhando, até o pessoal falava assim pra mim, mas você vai pra faculdade pra desenhar? Cara, e eu fui. Toma! Teve... o meu colégio foi maravilhoso. Tive a sorte de estudar num colégio muito bom. E ali no último semestre do meu 3º ano, algumas faculdades faziam parceria com o meu colégio pra fazer visitas ou então palestras. Então eu lembro que teve a Rio Branco, né? Paga nós, hora do merchan. Teve a Rio Branco, a gente fez visita na USP e tudo, entre outras faculdades, mas aí veio a Embi Morumbi. E a Embi Morumbi veio com uma seleção de cursos, assim, e cada dia no meu colégio, eles tinham um auditório, né, no colégio, então cada dia eles faziam uma apresentação diferente. E aí veio a apresentação do curso de design de games. Olha. E aí foi o momento que eu olhei e falei, cara, eu consegui juntar uma coisa que eu sei fazer com uma coisa que eu sou apaixonada. Então, por que não, né? Quantas pessoas podem dizer que gostam muito do que fazem no trabalho? Então, eu falei, cara, essa é uma oportunidade, eu vou fazer design de games. E aí eu fiz, né? Eu tenho o meu bacharelado aí de design de games, 4 anos estudando. Nossa! Mas é aquilo, né? No fim das contas, eu acabei indo pra uma vertente completamente diferente, porque se fosse ver, era pra eu estar atrás da mesinha, atrás da tela do computador ali, ó. Fazendo o jogo e no fim, não, eu tô aqui falando de jogo. Mas isso traz um diferencial nas suas análises e na sua pauta de opinião. Que você, às vezes eu vejo você se subestimando, mas eu olho pra você e quando eu vejo você trazendo o seu embasamento, é um olhar completamente diferente de uma pessoa leiga, de uma pessoa que não tem a mínima ideia de como se produz um jogo. Muito obrigada. Mas isso é muito sério. E às vezes eu sinto isso, às vezes você realmente não... Porque, gente, Thaís não dá carteirada, tá? Ela tem uma carteira gigante e ela não dá essas carteiradas porque ela é uma pessoa maravilhosa, diferente de mim, que eu dou carteirada de carteira alheia. Então, né? Mas eu percebo que mesmo você não falando diretamente de todo esse embasamento que você tem, quando você vai dar a sua análise, quando você coloca o teu olhar, você tem esse background que é um diferencial muito legal. Por isso que eu sempre te admirei muito. Então, quando eu sentei ali naquele auditório da Brasil Game Show e eu vi você falando, eu falei, essa mulher é incrível, porque ela tá falando de você tem uma capacidade de trazer de uma forma muito clara coisas que provavelmente você teve uma dificuldade muito grande de entender, porque são coisas técnicas que você fala de uma forma muito natural. E isso traz isso pro público, e dentro do que você tá fazendo agora, de trazer análises, opiniões. Isso pra mim é um diferencial muito grande, que às vezes você não esquece de contar que sim, eu tenho a carteira desse tamanho, assim, toma na tua cara e fica quieto, que eu sei o que eu tô falando e você não. Ai, meu Deus, muito obrigada por isso. Verdade. Mas assim, eu também não posso esquecer de que eu me formei, já vai fazer 10 anos. Sim, não, lógico, as tecnologias, elas... Exatamente, na época que eu tava na faculdade, eu estudei produzir as coisas em Unity, né? Era a Unity que era o bambambam do negócio. E eu muito leiga aqui, só pra ter certeza que eu tô entendendo certo, a Unity é uma engine, né? Ela é uma engine, assim como a Unreal, por exemplo. A Unreal, hoje em dia, é uma engine que tá sendo muito utilizada. Tem alguns estúdios que criam a própria engine pra poder desenvolver os jogos. Mas na época que eu estava estudando, era a Unity. E tem coisas fantásticas feitas na Unity hoje em dia também. Mas já ficou, né? Pra um trás. pouco. Não diria pra trás, mas ela não tá tão popular quanto a Unreal hoje em dia. Então é assim, passaram 10 anos. Mas é claro que a base, o estudo, né? Na questão de estrutura do jogo, né? Como que começa. Então, na faculdade, a gente, por exemplo, fazia... A cada semestre que a gente concluía, a gente fazia um negócio que parecia um mini TCC. Caraca. Que era o Inter. Então... Cada semestre era um projeto diferente da etapa de produção de um videogame. E o primeiro deles que a gente fez foi um jogo analógico, que era um jogo de tabuleiro. Porque os princípios e técnicas pra você fazer o jogo, você consegue fazer analogicamente, né? Então a gente aplicava tudo que a gente sabia no jogo de tabuleiro. E aí depois a gente foi tendo, né? A parte das animações, depois o ambiente navegava em 3D. Então assim, a faculdade realmente foi um lugar muito bom pro aprendizado de toda a base que você tinha ali.
De novo, eu adoraria estar envolvida na produção de um jogo, mas eu teria que estudar muito de novo pra me atualizar das tecnologias. E, querendo ou não, quando foi dada a oportunidade de repente eu estar ali mais envolvida na produção de videogame, eu acabei indo pra outra vertente. Porque quando eu terminei a faculdade, tinha um amigo meu, assim, ele tava uma turma... Ele foi a primeira turma do curso de design de games, né? Então, quando ele tava finalizando o curso, eu entrei. Então, a gente chegou a ter um contato ali na faculdade, a gente virou amigo. Legal. É o Nicolas. Ele tinha finalizado a faculdade e aí ele tinha conseguido um financiamento, eu acho que do Banco do Brasil na época, alguma coisa assim. Ele tinha ganhado prêmios, né? Pra fazer uma startup e, de repente, começar a ir projetos. Ele tava bastante envolvido com o Advergame, que na época era... Eu não sei se vocês vão lembrar, inclusive, porque faz tempo, mas você abria a internet, aí sempre tinha do lado, dê as bananinhas pro macaco. E você ficava clicando. Meu Deus, aqueles joguinhos de... tava muito em alta. ML, né? Mas assim, tava muito em alta, porque era um jeito lúdico, né? De você colocar aí a sua propaganda, né? Ainda não era essa coisa de gamificação, sim. Depois quando foi ficando, né, um pouco mais aprofundado. Mas enfim, era uma coisa da época, ele tinha ainda conseguiu abrir uma empresa dele ali. Infelizmente, não foi muito pra frente aqui no Brasil. Mas, o que aconteceu? Quando eu me formei, aí o Nicolas virou pra mim e falou assim, tá, seguinte, eu tô indo lá pro Canadá e vou trabalhar com videogame lá, não sei o quê. Só precisa de um cursinho de francês, assim, inicial, porque eu vou ficar na região ali de Quebec. Tudo. Falou, vamos. E eu falei, cara, não sei, deixa pensar e não sei o quê. E aí, outra coincidência. Quando eu me formei, eu fiquei um aninho ali ainda tentando entender o que eu ia fazer. E eu, um pouco antes de terminar a faculdade, ainda estava envolvida com uma coisa assim um pouco mais pedagógica. No caso de arte finalização e desenho, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar num lugar que dava cursos técnicos. E eu entrei na parte de arte digital. Enquanto eu estava nesse curso, o Nicolas veio. Aí, por uma coincidência louca da vida... Tava atravessando a rua, eu encontrei com o coordenador do curso da faculdade, o reitor do curso da faculdade que eu fiz, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, tá, eu tava querendo falar com você, porque você tá dando aula agora, né? Eu falei, tô. E ele falou assim pra mim, a gente vai abrir o curso de games no campus da Paulista. E não tem ninguém pra pegar as aulas do Trollo. O Trollo é um professor de desenho que eu tive, assim, fantástico, brilhante, maravilhoso. Ele tá presente, inclusive, nessas CCXP da vida, no Arts Alley. Ele tá sempre lá, a arte dele é maravilhosa. E ele falou assim, não tem quem pegue as aulas dele aqui na Paulista. E eu pensei em você. E aí eu, putz, né? E ainda ele comentou assim, não, porque eu ainda falei com fulano, Beltrano, que era dos meus outros professores. Todo mundo adorou a ideia, não sei o quê. E eu falei, cara, e agora, né? E ele falou, a única condição é porque como em Embi Morumbi tinha aquele negócio do corpo docente ser mestres ou doutores, né? Ele falou... Você teria que começar o seu mestrado e depois de um semestre ia dar um jeito de você entrar como professora mestranda. E aí, eu falei, tá, vamos pensar. Porque aí, colocou uma outra coisa, né? Falei, cara, agora eu vou ter que elaborar uma tese de mestrado. Vou tirar uma tese de mestrado da onde, né? Nem tava pensando nisso. Então, tínhamos o Nicolas me chamando pra ir pro Canadá. Tínhamos o Delmar me chamando pra ir dar aula. Professora universitária. E aí, um dia, um dos meus colegas desses cursos técnicos, o de audiovisual, o Douglas, ele virou pra mim e falou assim, tá, tem um minutinho? Eu falei, tem. Aí ele falou assim, cara... Eu tenho uma produtora de vídeo, não sei o quê, e aí um amigo meu, né, eu tô com um cliente, que eles pediram pra fazer um teste, eles iam criar um programa de videogame. E a única coisa que eles falaram é que eles gostariam que fosse uma mulher, né, que gostasse de videogame, que entendesse de videogame, mas que soubesse falar em público. Aí eu pensei em você, porque eu sei que você é formada, você já tá acostumada a dar aula, então você fala em público, você topa fazer só um teste? Até pra eu mandar pra eles um formato de vídeo como seria? Eu falei, tá bom. Cara, é muito doido isso, né? Muito da hora. Aí, na semana seguinte, eu gravei isso daí e tava tipo, tô ajudando meu colega, né? Tô ajudando meu amigo e tudo. E aí passou... Nem lembro, acho que uns 15 dias passou depois que ele gravou esse vídeo. Não chegou a ser um mês. E aí ele me mandou uma mensagem assim... Tá, e aí, beleza? Cara, eles gostaram do vídeo, né? Não sei o quê. Eles estão pensando em realmente levar um projeto pra frente nesse sentido. E ia falar... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma página
blog, alguma coisa falando. Naquela época tava na onda blog, gente, pelo amor de Deus. Ai, minhas costas. Ai, minhas costas. Ai, os 30 mais. Ai, aparecendo. gente. Ai, meu Cronos, Natura, paga nós também. A gente aceita. Aí ele falou assim, você tem algum blog? Algum lugar que você fale sobre videogame? E aí eu pensei, putz, que legal esse projeto, né? Mas eu pensei, cara, eu não tenho nada publicado, né? Então, putz, que pena, né? Falei, não, eu não tenho, né? Aí eu falei, por quê? Precisaria? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, na verdade, é bom que você não tenha, porque esse cliente que tá falando comigo é a Microsoft aqui no Brasil. E eles estão com a ideia de lançar um programa. E às vezes, dependendo do tipo de background que você teve, aí era um pouco perigoso, né? Porque tinha aquela coisa muito mais, aquela linha muito mais definida, né, de guerra de consoles. Mas hoje em dia eu sinto que deu uma diminuída. Hoje deu uma aliviada. Hoje eu acho que eles perceberam que essa estratégia já não funciona tanto mais. E falando das empresas, tá, gente? A gente não tá falando do fã. Clube. Não. A gente tá pensando mais dentro da parte empresarial, de estratégia, mesmo porque de Phil marketing. Spencer, né, o head of Xbox, ele vivia falando, não, tô empolgado pra jogar The Last of Us, eu não sei o quê. Então, assim, essa parte eu tô falando. Mas, e aí ele falou assim, não, seria favorável até que não tivesse nada, né? Falou, não, mas beleza, eu vou conversar com eles e aí eu te falo se tiver alguma novidade. Cara, passou mais um tempo, foi lá pra abril, né? Eu nem lembro qual que foi. Foi começo de semestre, né? Que aí juntou tudo em fevereiro, vamos supor. Passou março inteiro lá pra abril. Aí veio o Douglas falar comigo e falou, tá, então vamos lá. Microsoft vai fazer aqui no Brasil um programa chamado Inside Xbox. Esse programa já existe no México, existe no Japão, existe em outros lugares. Eles vão começar o projeto aqui no Brasil e eles queriam que você fosse a apresentadora. Você foi a fundadora do negócio, então. Aqui no Brasil. Começou comigo. E quando a pessoa é foda, o universo faz do jeito.